Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este canal. É sempre bom estar de volta com mais um vídeo. E hoje o nosso tema é um tema bastante conhecido, mas ao mesmo tempo é um tema onde nós vamos aqui aprender um pouquinho sobre o tempo. Exatamente. Você sabia que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra? Pois é, com certeza você aí que está me ouvindo já ouviu falar que há momentos na nossa vida que temos que tirar um tempinho, tanto para nós e também como para fazer algumas coisas, e principalmente para Deus, né? Nós temos que tirar um tempo para Deus, para o Senhor, porque Ele quer de nós tempo de chorar e de se alegrar, e tempo de ajuntar e se separar, tempo de abraçar e afastar-se, tempo de encontrar e de perder, tempo de falar e de estar calado, e tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Enfim, existe tempo para todas as coisas. Só que eu quero voltar bem aqui, em que diz assim, ó, tempo de matar. Eu quero dizer para você que não é para você sair matando ninguém não, tá bom? Isso aqui quer dizer que há um tempo para todas as coisas, né? Debaixo da terra, tá bom? Vamos entender o texto bem direitinho, porque nós sabemos que Deus não se agrada desse tipo de coisa, tá bom? Apenas nos primeiros versículos vemos o qual perfeito e tudo que o Senhor faz, o quanto aprendemos ao ler e meditar nas Escrituras Sagradas. Sinceramente, para os dias atuais
entender e viver as verdades contidas na palavra de Deus parece ser algo quase que impossível de uma época de conexões instantâneas e tecnologia avançada cada dia mais. No entanto, é necessário nos alinharmos com o querer do Pai Celestial até que para termos uma vida com equilíbrio e qualidade de uma sociedade mega estressada. O rei Davi e o tempo, ele sabia mais ou menos o que significa isso. Quando lemos a história do rei Davi, tiramos grandes lições. Por quê? Porque o rei Davi, ele foi ungido a rei com apenas 16 anos, ou 17, né? Eu sei que foi nessa faixa etária aí, da idade de Davi. E Davi, ele não foi o rei de Israel de um dia para a noite. Não, o rei Davi voltou a ser o pastor aí das ovelhas, né? Continuou fazendo o que ele fazia. Só que passou o tempo para que Davi fosse rei de Israel, porque Deus tem os seus propósitos, né? E nós podemos tirar aí grandes lições dos propósitos de Deus. Ocorre tudo no tempo de Deus, mas também nós veremos que devido ao homem se afastar da presença de Deus ao pecar, o mesmo acaba que por sofrer as consequências de andar conforme o seu próprio entendimento. Como sabemos, é limitado ao contrário de Deus, né, que é onisciente, onipotente e onipresente. Davi fora escolhido pelo próprio Deus, né, como eu já tinha falado anteriormente. Mas a sua chegada ao trono não ocorreu na sequência. Após Davi ser ungido pelo profeta Samuel, ele foi percorrer assim um período de tempo até que esse dia chegasse a Davi e fora perseguido pelo seu rei de Israel naquele tempo, o rei Saul. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo para você aí que está ouvindo. É uma pequena reflexão aqui do que eu entendi sobre esse texto aqui de Davi. Quando Deus fala a nós que Davi ele teve que passar um bom tempo esperando a promessa, eu quero dizer para você que Deus é assim, Deus trabalha dessa forma. Deus não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no tempo dele. Davi, ele foi escolhido a rei, como nós já tínhamos falado. Então ele passou um bom tempo para se tornar o rei de Israel, foi perseguido, vários outros aspectos, assuntos aí, entendeu? Da vida de Davi. Davi passou muita luta, muita coisa. Mas demorou um bom tempo para Davi ser rei. E ele foi preparado primeiro. E é assim que acontece comigo e com você. Às vezes Deus nos promete algo para nós, quando nós o aceitamos como Salvador, aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida. E Jesus promete para nós que vai nos levantar, que vai nos abençoar, que vai fazer algo na nossa vida, em questão aí dos ministérios, da chamada que cada um tem, né? De acordo com a escolha de Deus, né? De acordo com os seus dons, segundo a vontade de Deus. E a gente fica às vezes ansiosa, né? Querendo que algo aconteça amanhã, né? Deus fala hoje e a gente já quer que aconteça amanhã. Não é desta forma que Deus trabalha. Não é desse jeito que Deus trabalha. Deus trabalha diferente de nós, né? Isso me lembra também José do Egito, né? José, quando ele foi para o Egito, ele tinha 17 anos. A mesma idade de Davi, quando foi ungido rei. Então José, ele passou um bom tempo ali na casa de Potifar, depois ele foi preso, né? E depois, com muito tempo, ele foi ser aí o segundo governador do Egito, abaixo de Faraó. Então foram 13 anos, acredito que 13 anos aí, na espera da promessa. O José do Egito sendo lapidado, sendo, né, transformado, porque nós temos que ser lapidados, né? Não adianta a gente querer fugir da lapidação de Deus. Não adianta eu querer fugir. Não adianta você querer fugir do tratamento de Deus com você.
Então Deus trabalha assim. Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele. É por isso que a Bíblia é bem enfática e clara em falar que há tempo para todas as coisas. Já pensou? Por exemplo, Deus, ele promete algo para você. Aí você já quer que aconteça amanhã. E se você não estiver pronto? Aí daqui a pouco aparece que você olha assim e fala, não, mas não era exatamente o que eu queria, não. Mas é porque você não deixou Deus trabalhar. Você não deixou Deus fazer o que ele tem que fazer, né? Então você tem que ter a paciência, esperar em Deus, esperar Deus trabalhar na sua vida. Às vezes a gente quer fugir. Sobre o tempo, Jesus, ele nos ensina a esperar e confiar nele. Ao ler o livro de Mateus, mais especificamente no capítulo 6 e versículo 25 em diante, vemos os ensinamentos do Mestre Jesus, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, pois o Pai Celestial bem sabe o que necessitamos. Você já percebeu, eu dá vontade de rir porque a gente vê cada coisa. Tem hora que, tipo assim, a pessoa ansiosa, a pessoa ansioso, ele não deixa Deus trabalhar, né? Na vida dele ou dela, né? Aí ele já fala assim, ai meu Deus, não vai acontecer não, ai meu Deus, não vai vir, não vai vir. Então, como é que Deus vai trabalhar na tua vida? Como é que Deus vai te entregar algo se você está morto de ansioso e de ansiosa? Então Jesus fala aqui, na sua palavra, não seja ansioso por coisa alguma, né? Bem sabe o Pai Celestial o que nós necessitamos. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: esperar e confiar que no tempo oportuno o auxílio e o socorro da parte do Senhor Deus
vai nos alcançar, independentemente das circunstâncias. Viu? Olha só o que Deus está dizendo aqui, o Senhor Jesus está falando para nós. Eu vou te falar uma coisa que eu sei, eu te entendo, eu sei que é difícil esperar, eu sei que é difícil porque eu tô aqui na minha pele e eu sei como é que é. É difícil a gente esperar, mas nós temos que aprender a ter paciência. Às vezes Deus está te ensinando a ter paciência para esperar, porque Deus quer te dar o melhor. Deus, Senhor Jesus, Ele não quer te dar qualquer coisa, Ele quer te dar o melhor. É por isso que está demorando a acontecer na tua vida. E às vezes, como eu já tinha falado, você não está pronto para receber. Quando você estiver pronto ou pronta para receber, eu tenho certeza absoluta que Jesus vai entregar nas tuas mãos, do jeito que você pediu, até melhor do que você pediu. Tá bom? Então ele diz que é para nós confiarmos nele, né? E um dos grandes males que tem no século XXI aqui é que afeta as pessoas na questão da ansiedade, né? De todas as raças, línguas, nacionalidades, independentemente de questões econômicas, de fé religiosa, ou seja, assim, de pessoas que se dizem que acreditam em Deus, né? Que religiosos nós não somos, nós somos cristãos. Aqui é uma forma de falar, tá? Para que você venha entender. O mal chamado ansiedade é um famoso mal do século XXI. As pessoas estão sofrendo com distúrbios, né, de ansiedade, além de uma questão referente à emoção, né? É uma falta de entendimento. É necessário nós esperarmos e confiar em Deus, e tudo Ele fará no tempo determinado, conforme a sua vontade, né? Ele tem feito em nossas vidas muitas coisas, nós devemos esperar nele. Que pena que tem muitas pessoas sofrendo, né? Eu não vou julgar, né? Nós seres humanos, nós somos falhos. Eu não vou julgar você porque você está ansioso por alguma coisa que você tem pedido a Deus. Eu não vou te julgar, não, porque eu sei, porque eu estou aqui, bem aqui na terra também, já sei, já passei muito isso. Mas você tem que confiar em Deus, você tem que acreditar nas promessas do Senhor na tua vida, porque se Ele falou, né, Ele é fiel para cumprir. Então aqui, para nós estarmos finalizando a conclusão, e depois nós estaremos orando, tá bom? A conclusão diz o seguinte: que possamos entender que existe um tempo determinado por Deus para tudo em nossas vidas, ainda que tudo pareça ou esteja contrário ao que desejamos ou esperamos. Que você e eu, nós não esqueçamos que o Senhor tem todo o poder em suas mãos e que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz aí o Salmo 46, o versículo 1, que diz que o nosso Deus é socorro presente na hora da angústia. E por fim, Jesus nos convida a ir ao seu encontro todos os dias, né? Todos os que estáis cansados e oprimidos, e Ele vos aliviará. Ele vos aliviará. Então, não se esqueça que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. E não esquecendo do que nosso Deus, Ele é misericordioso e piedoso, e não esquecerá de nós de forma alguma. Então, se você quiser estar lendo aí esta passagem bíblica, leia aí a Bíblia, abre a Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo 3, que você vai ver que há tempo para todas as coisas.